Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós temos a alegria de poder exaltar ao Senhor como igreja, como uma família que somos, de poder trabalhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nós temos esse privilégio, nesta manhã, de estar aqui neste lugar que reconhecemos ser o melhor lugar do mundo. Porque aqui nós estamos reunidos aos pés de Cristo, como uma grande família. Estamos adorando, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Como está a sua família? Como estão os seus relacionamentos? Você tem se preocupado com aquilo que a sua esposa tem falado, com aquilo que o seu esposo tem falado, com aquilo que seus pais têm falado, com aquilo que vocês têm feito com seus relacionamentos diante dos seus filhos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Nesta manhã, por alguns minutos, quero abordar esse tema sobre família. Uma família segundo o coração de Deus. Uma família que está em ordem diante de Deus. Aliás, no dia 23 de novembro, nós teremos um encontro de famílias aqui na nossa igreja. E teremos, então, um momento de confraternização. E você pode, então, valorizar a sua família. Procure a irmã Ana e o irmão Ricardo, procure também a André e a Andréia Fofano, o pastor Márcio também, não é isso? Acho que sim, né? Dê um nome para eles, se inscrevam, porque com certeza vocês vão abençoar a família de vocês. 2 Reis, capítulo 20, assim nos ensina a palavra do Senhor. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, eu fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 dias. Ah, não, 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Mantenha sua Bíblia aberta. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque reconhecemos que as misericórdias do Senhor foram renovadas mais uma vez sobre nossas vidas nesta manhã. Grande é a tua fidelidade, grande, Senhor, é o teu cuidado para conosco. Ó Pai, nós cremos que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. E estamos aqui agora, Senhor, conectados, com os corações abertos para entender o teu recado. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que o louvor, a honra e a glória sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Aqui está um texto muito conhecido por todos que gostam de estudar a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Ezequias reinou por 29 anos. 29 anos. Mas se você abrir, por gentileza, agora o capítulo 21, que é o capítulo seguinte, veja comigo apenas o verso 1 a princípio. Capítulo 21 de 2 Reis. Diz o seguinte: tinha Manassés, quantos anos? 12 anos de idade, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, ou seja, no Reino do Sul, Judá. E era o nome de sua mãe, Efzibá. Meus irmãos, aqui para mim está um relato da vida de um pai chamado Ezequias.
Ele era rei de Judá, rei do reino do sul. E diz o texto que ele teve um filho e deu o nome desse filho de Manassés. Mas se você prestou atenção, de acordo com esse texto, quantos anos Manassés começou a reinar diante de tudo que nós lemos aqui? Com 12 anos de idade. Um adolescente, iniciando a sua carreira de adolescente. Agora pense comigo, quantos anos Deus tinha dado para Ezequias, pai de Manassés, para viver? 15 anos. Isso nos revela o quê? Que Manassés nasceu 3 anos depois que Ezequias foi curado pelo Senhor. Porque se Manassés começa a reinar com 12 anos de idade, é sinal que o seu pai tinha morrido. Ezequias, então, tinha cumprido os seus 15 anos. 15 menos 12, 3, certo? Só que então nós começamos a entender que algumas coisas estavam erradas nessa família. Porque no capítulo 20 que lemos, Deus manda o profeta Isaías avisar Ezequias para fazer o quê? Lembram lá no versículo 1 que nós lemos? Põe em ordem a tua casa. Por quê? Você morrerá e não viverás. Imagine eu chegando na casa de algum irmão aqui, eu não vou nem olhar não, que o irmão já fica assustado, faz assim, né? E fala, meu querido irmão, graça e paz, como é bom estar aqui te visitando, amei o seu café. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. A pessoa morre na minha frente. Ela vai ficar assim, mas que isso? Eu pensei que o pastor ia me visitar para trazer uma palavra de esperança, de fé, uma palavra de consolo, de ânimo. O senhor vem aqui para trazer um agouro, né? Falando que eu vou morrer, isola, ainda tem alguns que fazem assim, não é mesmo? O profeta Isaías fez isso, porque Deus mandou ele fazer isso. Meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que quando Manassés nasceu, o que o seu pai, o rei Ezequias, deveria ter feito durante aquele período? Além de agradecer a Deus por ter lhe dado mais 15 anos de uma nova chance nesta vida. Imagine você descobrir que está com uma doença grave, incurável, e Deus falar com você nesta manhã, você vai viver mais 15 anos. Então no dia 20 de outubro, daqui a 15 anos, você vai morrer. Eu fico pensando, se todo mundo pudesse saber o dia da sua morte, alguns iam falar assim, bom, já que eu tenho tudo isso, eu vou curtir a vida. Eu vou para a praia. Eu vou beber todas. Eu vou fazer da minha vida uma vida mais divertida e legal. Quando faltar mais ou menos alguns meses, eu volto para a igreja e me consagro ao Senhor. Você acha que não é isso que muitas pessoas iriam fazer? A grande questão é que muitas pessoas vão para as igrejas, mas não nasceram de novo. Não nasceram da água e do Espírito. Continuam tendo a vida de erro e de pecado, achando que são crentes, achando que são convertidas, e não são, são apenas convencidas. A grande questão é que nesse texto nós temos aqui uma palavra de Deus pelo profeta dizendo o seguinte: primeiro, ponha em ordem a sua casa. E se o Isaías foi usado por Deus para falar isso com o rei Ezequias, é sinal de que aquela casa estava o quê? Desorganizada. É sinal de que a casa de Ezequias precisava estar em ordem. Há alguma coisa errada acontecendo na casa do rei Ezequias. E segundo, ao meu ver nesse texto, o seu filho foi um presente que Deus deu depois de 3 anos de experimentar a cura. E esse menino que nasceu num período de milagre na vida de Ezequias, ele simplesmente deveria ser o quê nas mãos do seu pai? Um objeto de investimento na criação espiritual daquela criança. Ou seja, ele deveria, talvez, Ezequias, ter pensado assim, bom, eu tenho 15 anos, já se passaram 3, agora faltam 12. Então, meu filho nasceu, ele é fruto de um milagre atrás de outro milagre. Como pai, eu vou investir na vida desse menino, eu vou discipular esse menino, eu vou ensinar a palavra de Deus para este menino. Aliás, eu vou cercar esse menino com muito carinho, com muito cuidado, porque Deus me mandou pôr em ordem a minha casa. Eu, Ezequias, preciso investir tudo que tenho, tudo que sou na vida deste menino. Eu vou obedecer a Deus, porque Deus mandou eu fazer isso. Deus me privilegiou com 15 anos e eu quero, nos próximos 12 anos, ser uma bênção na vida do meu filho, e eu quero que o meu filho seja uma bênção para este povo e para a nossa geração. Esse Ezequias deveria ter pensado o seguinte: eu quero que meu filho conheça esse Deus maravilhoso. Eu quero que meu filho Manassés também ande no caminho de Deus.
E todos nós conhecemos a história de Manassés. Quem foi Manassés? Quem foi Manassés? O pior rei de Judá. Eu chego a dizer, sem medo de errar, que ele foi um rei endemoniado, completamente usado por Satanás. Diante de todos os reis da história dos reis de Judá, Manassés foi o pior rei que existiu. E se você ler comigo, veja o versículo 2 do capítulo 21 de 2 Reis. Leiam comigo. E fez o quê? O que era mal aos olhos de Deus, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expusera de suas possessões diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar o quê? Os altos, ou seja, imagens que ficavam em cima das árvores, que Ezequias, seu pai, tinha feito o quê? Destruído. Levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus, ou seja, tudo quanto a imagem eles fizeram, e os serviu. E olha o verso 4. Edificou altares aonde, gente? Na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém, porei o meu nome. Também não só ficou nisso, olha o verso 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor. Ou seja, fez imagens de anjo, de tudo quanto é seres celestiais que eles pudessem imaginar, foram fazendo. E diz no versículo 6, algo pior ainda. Manassés fez passar o seu filho pelo fogo. O que significa isso? Sacrificou o próprio filho. Ou seja, o deus chamado Moloque era o deus muito usado para esse tipo de sacrifício de criança. Você consegue imaginar? Daí vem o apelido Moleque. Quando você chama um garoto de moleque, você está dizendo servo de Moloque. E na verdade, Manassés queima um filho no altar ao deus Moloque. E mais ainda, adivinhava pelas nuvens. Ou seja, ficava entrando em êxtase, tentando receber algum espírito. Era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Sabe qual é a sensação que eu tenho quando eu leio este texto? Que este menino era revoltado com seu pai. Revoltado. Porque tudo que o seu pai fez, ele desfez. Tudo que o seu pai realizou, ele fez o contrário. O seu pai, Ezequias, limpou a casa de Deus dos ídolos. O que Manassés fez? Encheu a casa de Deus de ídolos de novo. O seu pai quebrou os postes ídolos dos montes, das árvores. E o que ele fez? Mandou edificar postes ídolos nas árvores, nos montes. Sabe o que isso significa? Para mim, isso está claro. Que Ezequias não obedeceu ao que Deus lhe mandou fazer, pôr em ordem a sua casa. Meus irmãos, não basta só a gente querer andar com Deus. Os nossos filhos, eles precisam também aprender a andar com Deus. E mais, quando eu leio esse texto, eu penso que, por incrível que pareça, não ficou só nisso, não. Se você olhar a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, vejam que coisa terrível, cruel e triste. Abra sua Bíblia agora em Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, vai nos dar uma dica das consequências desta família de Ezequias e Manassés. Jeremias 15, aqui nesse texto, já se passaram pelo menos 100 anos. Ou seja, Ezequias já estava morto de velho e Manassés também já estava morto. 100 anos se passaram. Jeremias escreve esse texto exatamente quando a Babilônia cercou Jerusalém para levá-la para o cativeiro. E quanto tempo eles ficaram no cativeiro? 70 anos como escravos. Estavam numa geografia que eles não queriam estar, sofrendo por causa do pecado do povo diante de Deus. Olha comigo o versículo 1 de Jeremias 15. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel... Quem foram Moisés e Samuel na história bíblica? Os dois intercessores mais importantes do Antigo Testamento e, por que não dizer, de toda a história de Israel. O Senhor está dizendo, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma mais com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Gente, quem está dizendo aqui é Deus. Deus está dizendo, eu não aguento mais esse povo.
Esse povo não quer saber de me buscar. Olha o verso continuando. E será que quando te disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás o quê? Assim diz o Senhor, os que para a morte, para a morte. Os que para a espada, para a espada. Os que para a fome, para a fome. Os que para o cativeiro, para o cativeiro. E aí Jeremias 15 continua dizendo, porque visitá-lo-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus, com animais da terra, para os devorarem e destruírem. Vocês conseguem imaginar a ira de Deus sobre a nação de Israel? Parece diferente do Deus que nós conhecemos no Novo Testamento, que é um Deus de amor, mas é um Deus que é justo e santo. E por isso que ele estava falando isso, porque Israel estava sempre vivendo aquele famoso relógio, sempre pecando diante de Deus. E agora preste atenção, qual foi a causa de tudo isso acontecer? Entregá-los-ei ao desterro, ou seja, ao cativeiro, que é a ideia do desterro, em todos os reinos da terra, por causa de quem? Olha que coisa, 100 anos depois, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto ele fez em Jerusalém. Meus irmãos, vamos entender o que está escrito aqui. Qual foi o útero que foi gestado o cativeiro babilônico? Na casa de Ezequias. Ou seja, o cativeiro babilônico foi gerado mais de 100 anos atrás na casa, na família de Ezequias. E sabe por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem para o profeta Isaías dizer para Ezequias, e ele disse, ponha em ordem a tua casa. Mas é nítido que o texto nos revela isso. Ezequias não obedeceu. Meus irmãos, parece-me que um dos problemas de Ezequias era ser alguém egocêntrico, narcisista. E sabe por quê? Porque o coração de Ezequias era um coração que se exaltava muito com as suas conquistas. Ezequias se achava a última bolacha do pacote. Em São Paulo eu tive que aprender a falar bolacha, nos 18 anos. Aqui no Rio, Ezequias se achava o último biscoito do pacote. É biscoito, né, gente? Ainda é, né? Ele simplesmente se achava o cara, o rei, o mais poderoso, o mais inteligente. E ele então, tendo a grandeza do seu reino, ele começou a se exibir para os povos vizinhos, igual o Kiko do Chaves. Eu tenho, você não tem. Olha só o que eu conquistei. Tudo isso é meu, pelas minhas conquistas, pela minha capacidade. Então Deus viu que Ezequias viveu os 15 anos a mais e não mudou de comportamento. Ele era narcisista, ele era egocêntrico. E assim, o profeta Isaías teve que ir lá repreender Ezequias. Mas por incrível que pareça, olha o que Ezequias fez com a repreensão de Deus por meio do profeta Isaías, abrindo nesse mesmo contexto, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 39, verso 5 em diante. Olha a palavra do profeta para Ezequias e pasmem os irmãos a resposta desse chefe de casa, desse pai de família, desse rei de Judá chamado Ezequias. Aí você vai entender por que Manassés fez o que fez e por que a casa de Ezequias foi o útero que gestou o cativeiro babilônico. Isaías 39, verso 5 diz o quê? Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver à tua casa e o que entesouraram a teus pais até o dia de hoje, será levado para onde? Para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Se você ler textos anteriores, vocês vão ver por que Isaías falou isso. Porque Ezequias abriu todo o cofre do reino e falou aqui, ó, toda a conquista que eu tive. Imagine você chegar lá da porta da sua casa, abrir e falar, gente, alguém que quer entrar e ver quantos iPhone eu tenho? Vocês querem ver as TV Smart que eu tenho aqui em casa? Aliás, eu tenho um cofre, até deixei aberto, com bastante joias. Alguém que teria capacidade de fazer isso? Nem louco faria isso, não é mesmo? Mas ele fez isso. E vejam só, Isaías repreende em nome do Senhor e diz o que no verso 7? Até de seus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O que era ser eunuco? Era ser castrado, era não poder mais gerar filhos. Ou seja, Isaías estava dizendo, Deus vai acabar com a sua geração. A sua genealogia vai deixar de existir na face da terra. Porque você
expôs ao ridículo esse narcisismo seu. Você não colocou sua vida em ordem, nem sua casa em ordem. E olha, já estava falando que a Babilônia iria tomar. E agora olha o verso 8. Aqui para mim está o cume de tudo isso que aconteceu. Olha, então Ezequias disse a Isaías o quê? Meu Deus, me perdoe. Senhor, que vergonha. Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu fui muito estúpido. É isso que Ezequias responde para Isaías? Boa é essa palavra do Senhor que disseste. Que palavra maravilhosa. Que palavra abençoada, Isaías. Por que a palavra é abençoada? Olha a resposta no final. Porque haverá paz e verdade para a minha descendência. Para os meus dias. Sabe o que está revelando aqui o texto? Ezequias não estava nem aí com a sua geração. Ezequias não dava mínima para a sua família. Ezequias não se preocupava com seus filhos. Irmãos, desde que seus dias ele pudesse viver em paz, com plena fartura, que explodisse a sua descendência. É isso que Ezequias fez. Ele não obedeceu a palavra de Deus. Ezequias deixou claro por que Isaías falou com ele: ponha em ordem a sua casa. Se meu filho vai sofrer, se os meus netos vão sofrer, o problema é deles, eu não vou estar aqui mesmo. Se a Babilônia vai invadir, estou nem aí, vai ser daqui a muito tempo, pelo menos enquanto eu, Ezequiazinho do coração, estiver vivo, vou viver muito bem, obrigado. Esse é Ezequias. Agora eu fico olhando para esse texto e pensando, mas e você? E eu? E nós? Deus está nos mandando nesta manhã por ordem na nossa casa. E o que nós estamos dispostos a fazer? Pastor, acho que minhas contas estão em dia. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de relacionamento. Estou falando de espiritualidade. Estou falando sobre vida no altar do Senhor, de família restaurada no altar do Senhor, de marido e mulher desfrutando do melhor de Deus nessa terra e poder celebrar uma linda história de amor. Essa semana eu ouvi uma frase e eu pude anotá-la para falar justamente dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. E diz assim essa frase: o grande rei Davi ganhou o mundo, mas perdeu sua família. Por outro lado, Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. E quem sabe que nós poderemos ganhar o mundo através da nossa família. Deu para entender? Repetindo, o grande rei Davi ganhou o mundo, mas perdeu sua família. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? A palavra alma ali no texto é psique, sua mente, sua razão, sua vida. E posso dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que adianta ser um ótimo profissional, construir casas lindas, maravilhosas, ter patrimônio, se você vai perder o bem mais precioso que Deus te deu, que Deus me deu, a nossa família? Davi perdeu a família. Por outro lado, Noé perdeu o mundo, porque o mundo foi inundado no dilúvio, mas ele salvou a sua família naquela arca. E quem sabe, aí já é uma palavra para mim e para você, que nós poderemos ganhar este mundo através da nossa família. Sabe, queridos, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar você, a nossa família, para que este mundo conheça quem é Jesus na nossa história. Ele pode usar e Ele quer. Pastor, mas a minha família está uma bagunça. Exatamente. Deus está dizendo, ponha em ordem a sua casa agora, porque eu farei uma grande obra na sua família. Você crê que Deus vai fazer uma grande obra na sua família? Ele quer fazer. Meus irmãos, nós precisamos ser exemplo para a nossa geração, para os netos, bisnetos. Nós precisamos ser exemplo. Como que a nossa geração vai ser conhecida? O que a nossa geração significará para este mundo até a volta de Jesus Cristo, no momento que eu e você partirmos, se Jesus não voltar até lá, o que será a nossa geração nesta terra? Eu tenho orado a Deus, e eu quero, e clamo ao Senhor, que a minha descendência seja marcada pela vida de um homem falho, pecador, mas que amou a Jesus Cristo, que amou a igreja de Jesus Cristo, fez o melhor pela igreja de Jesus Cristo, mas principalmente que a minha descendência seja marcada pelo meu amor, pela minha entrega para a minha família. Porque muitas vezes, como pastor, a gente se dedica tanto ao ministério e cometemos um erro muito grave de não dar atenção devida à nossa família. Não adianta ser um pastor abençoado e ter uma família destruída.
É por isso que o pastor precisa priorizar a sua família. Nós precisamos fazer isso. A nossa geração vai dizer amanhã o que nós fomos um dia, bons ou péssimos pais. Manassés refletiu na vida o que era a sua casa, porque Ezequias não colocou em ordem a sua casa. Mas se você tem sido um exemplo de Deus e seus filhos não querem seguir o caminho do Senhor, bom, aí é entre eles e o Senhor. Você cumpriu o seu papel. Mas você precisa fazer o seu papel. Eu preciso fazer até o último minuto de vida aqui nesta terra. Isso me fez lembrar de um outro pai na Bíblia, chamado Samuel. Gente, um pouco se fala da família de Samuel. Samuel casou, gente. Samuel teve filho. E sempre quando eu olho a história de Samuel, mexe no meu coração diante daquilo que aconteceu também com Ezequias. Abra comigo a Bíblia em 1 Samuel capítulo 12. Vejam rapidamente comigo, meus irmãos, que Samuel foi profeta, Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote. Ele tinha 3 ofícios ao mesmo tempo, durante todo o seu ministério. E diz a Bíblia que ele começa o seu ministério desde quando? Desde criança. Ele não foi criado lá na casa de Eli? E diz o seguinte, que Samuel teve um longo ministério. Mas agora aqui em 1 Samuel 12, é um texto em que ele está idoso. Seus cabelos estão embranquecidos. Samuel já está aqui prestando um tipo de relatório para a nação de Israel, dizendo, assim foi meu ministério. Olha, eu sei que eu já estou indo dessa para melhor, mas eu preciso expor para vocês o que eu procurei fazer como um líder desta nação, como meu privilégio que eu tive de ser pastor dessa nação. Aqui está o meu relatório. Veja o verso 2, a parte B, a prestação de contas de 1 Samuel 12. Vamos ler? Eu já envelheci e meus cabelos estão brancos. Eis que meus filhos estão aí com vocês. E tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou seja, o que Samuel está falando aqui? Do começo ao fim, eu estou tendo consistência na minha vida. Do começo ao fim, eu não estou tendo nenhuma vida de caixa 2, caixa secreto. Eu não tenho arquivo secreto, todo mundo sabe da minha vida. Eu nunca tive envolvimento imoral. Ou seja, eu não tenho nada para esconder de vocês, e vocês sabem disso. É isso que Samuel estava falando. Agora, olha o verso 3. Eis-me aqui, testificai contra mim perante quem? O Senhor, e perante o seu ungido. A quem o boi eu tomei? A quem o jumento eu tomei? A quem eu defraudei? A quem eu tenho oprimido? E de cuja mão eu tenho recebido suborno? E como ele eu encobri meus olhos, e vô-lo restituirei. Sabe o que Samuel está fazendo aqui? O seu papel de juiz, profeta e sacerdote. Meus irmãos, ele teve funções políticas e religiosas. E eu fico imaginando, se os nossos políticos tivessem essa ficha limpa que Samuel teve no final da sua vida, entendendo, eu vou morrer, povo brasileiro, quero mostrar a minha vida como político. Olha, eu nunca roubei nada. Olha, eu nunca subornei nada. Olha, eu nunca roubei boi de ninguém. Eu nunca peguei propina de ninguém. Eu nunca favoreci ninguém com o meu cargo político. Era isso que Samuel fez. E era isso que os políticos deveriam fazer e ter honra e dignidade diante de Deus. De dar uma prestação de contas para a população e dizer, eu nunca roubei um centavo desta cidade, desta nação ou desse estado. É isso que Samuel estava fazendo. E olha o que o povo responde. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não concordo com isso. Mas é que o povo estava unânime em dizer o quê? Verso 4. Então disseram, é verdade, em nada você nos defraudou, nem nos oprimiu, nem recebeu alguma coisa da mão de ninguém, ou seja, não recebeu propina. Então Samuel disse o quê? O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja testemunha hoje, que nada tendes achado na minha mão. Ou seja, Deus é testemunha, olha só, estou com a mão limpa, eu não tenho nada aqui guardado, eu não me sujei em toda a minha história. Deus é testemunha, o povo disse isso. O povo em uma só voz disseram o quê? É verdade, Deus é testemunha, Samuel, você foi um grande homem. Irmãos, que vida exemplar de Samuel, na sua vida profissional, como homem de Deus. Mas, tem que ter um mais, né? Sua família não foi este exemplo. Infelizmente, algo estava errado na casa de Samuel também. Se você abrir rapidamente 1 Samuel capítulo 8, ali agora é o povo vindo a Samuel
e falou: Samuel, você me desculpe, nós não temos nada contra você, Samuel. Você é um exemplo, você é nosso orgulho, Samuel. Mas, Samuel, estamos aqui reunindo com você para falar da sua família. Alguma vez você se sentiu mal quando a diretora da escola te chamou para ir lá falar a respeito do seu filho, da sua filha? E se a diretora da escola está certa, que o seu filho ou sua filha estão errando lá na escola, não estão respeitando os professores, estão usando o celular na hora da aula, ou estão de brincadeira, ou estão fazendo coisas que não é certo de acordo com a escola. Normalmente, no passado, o que se fazia? Pai e a mãe chegavam, pegavam o filho pela orelha, não era? Não era assim? Hoje em dia, o que você está pensando? Meu filho não faz isso, eu vou processar essa escola. Não é assim? Hoje em dia é assim. Então, o que acontece? O povo se reúne, os anciãos se reúnem e falam: Samuel, você me desculpa, Samuel, a gente tem aqui um grande carinho por você. A gente ama demais você, Samuel. Não tem uma vírgula para falar de você. Mas desculpe, Samuel, sua família está uma bagunça. Uma bagunça. Olha comigo o verso 1 Samuel 8. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Irmãos, uma observação aqui rápida. Para quem não sabe, ser juiz em Israel, homem nenhum poderia nomeá-lo, a não ser o próprio Deus. Vocês conseguem sentir um cheiro de nepotismo aqui por parte de Samuel? Conseguem? É a mesma coisa que eu pastorear a igreja aqui até me aposentar. Cadê o Rudá? Ah, está lá em cima, né, Rudá? E aí eu pastoreio que já falaram comigo aqui que eu tenho que ficar até aposentar, não é mesmo? Não, né? Então tá bom. Mas aí na hora que eu estou saindo, que eu estou vendo, que eu estou já chegando com o pé na cova, eu preciso ir para a praia pescar junto com a minha esposa, para curtir os últimos minutos nessa terra. Eu chegasse aqui no púlpito e falar: Rudá, vem cá, você será o novo pastor desta igreja. Você vai me substituir. Meus irmãos, isso está certo? Não existe isso. O pastor colocar o seu filho para ser pastor numa igreja. Quem coloca pastor numa igreja é Deus, não é pastor. Eu não posso perpetualizar a minha geração neste púlpito, a não ser que o próprio Deus faça isso sem a minha intervenção. Samuel fez o quê? Colocou seus filhos para serem juízes. Ele nunca poderia ter feito aquilo se não fosse a ação de Deus. Já começou a errar ali. Ele errou feio aqui e deu simplesmente para os seus filhos uma forma de colocar um pano quente sobre os seus erros. Como assim, pastor? Leia o verso 2. 1 Samuel 8, verso 2. O nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do seu segundo filho era o quê? Abia. E foram juízes em Beersheba. Porém, tinha que ter esse porém, né? Os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Dele quem? Samuel. Antes, se inclinaram à avareza. Aceitaram propina, suborno. E perverteram o direito. Isso faz te pensar em alguma coisa? Juiz recebendo suborno, propina, pervertendo o direito. Meus irmãos, que tristeza. Qual foi a tônica de Samuel no capítulo 12 que nós lemos, lá no final da vida dele? Eu nunca aceitei propina, eu nunca aceitei suborno, eu nunca roubei ninguém, eu fui íntegro com o meu dinheiro, eu fui íntegro no meu ministério. Mas qual foi o pecado dos seus filhos aqui no capítulo 8? Os filhos de Samuel aceitaram o suborno. Os filhos de Samuel inclinaram-se à avareza. Os filhos de Samuel perverteram o direito. Tudo exatamente o quê? Contrário do seu pai. Eu posso até imaginar como foi a infância desses meninos. O seu pai, um homem muito conhecido, muito ocupado, muito respeitado, servo de Deus, lidou com muita gente, lidou também com o poder, porque ele era sacerdote, ele era juiz, ele era o profeta de Deus. E agora, ele mexia com muito dinheiro, porque Samuel cuidava do dinheiro que entrava no templo. Ele era líder, ele administrava tudo muito bem e não pegava um centavo sequer. Mas os seus filhos, talvez passando necessidade em casa, viu o pai no ministério ali, lidando com tanto dinheiro e não pegando um centavo. Talvez tenham pensado: quando a gente crescer, isso vai ser diferente. Papai vai colocar a gente à frente de alguma coisa, e aí a gente vai se fazer alguma coisa, a gente vai ganhar um dinheiro com isso. E foi batata, irmãos. Por quê? Eles cresceram e se corromperam, aceitaram suborno. E sabe o que acontece? Olha comigo o verso 4 e verso 5. 1 Samuel 8. Então,
alguns dos anciãos ou todos? Todos os anciãos de Israel se congregaram, vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe que: Samuel, você está velho. Os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Por favor, Samuel, constitua-nos rei agora sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as outras nações. Então deixa eu explicar. Quem eram esses anciãos? Eram as pessoas mais respeitadas de todo Israel. Eles chamaram Samuel para uma conversa particular e disseram que: Samuel, você já está idoso. Samuel, você já está fazendo hora extra aqui na terra igual a gente. Somos anciãos também. Nós estamos, Samuel, com o pé na cova. Já já nós vamos embora para o além, vamos para um outro lugar melhor. Samuel, se você vivesse mais 50 anos, o povo estaria fechado com você. Você continuaria liderando esse povo. Mas seus filhos, Samuel, pelo amor de Deus, seus filhos não, Samuel. Seus filhos a gente não pode trabalhar com eles. Por favor, Samuel, antes de você morrer, conceda-nos o privilégio de ter um rei aqui em Israel. Vocês conseguem imaginar então agora, assim como o cativeiro babilônico nasceu da casa de Ezequias, por causa de Manassés e Ezequias, agora a teocracia deixou de existir em Israel por causa da família de Samuel. O que é teocracia? Teo, Deus, cracia, governo de Deus, Deus no centro de tudo. Ou seja, Deus deixou de ser o centro de Israel. Ali foi gestada a monarquia de Israel. Meus irmãos, aonde foi gestada a monarquia de Israel? Na casa de quem? Samuel. E o próprio povo sabia que os filhos de Samuel iriam acabar com a nação após a sua morte. Então o que eles fizeram? Nós precisamos urgentemente ter um rei. E escolheram de forma precipitada e errada. Porque quem se tornou o primeiro rei de Israel? Saul. Tudo porque os filhos de Samuel eram pessoas ruins. Pergunta que eu faço à igreja: Samuel era ou não homem de Deus? Sim. Samuel era ou não um bom juiz, sacerdote e profeta? Sim. Mas por quê? Por que que os filhos de Samuel se transformaram em pessoas assim corruptas, imorais e longe de Deus? Porque assim como Ezequias, Samuel também não fez o que era para fazer, pôr em ordem a sua casa. Não cuidou da sua família. Pergunta que eu faço: será que nós também não estamos fazendo o mesmo? Isso tem me preocupado como pastor nesses dias que nós vivemos. Porque tem muitas famílias que estão passando dias sombrios na vida espiritual. Muitas famílias que estão vivendo uma corrida de revezamento. Hoje é com você, não, hoje é com você. É pai e mãe jogando revezamento um para o outro. A responsabilidade é sua. O seu filho aprontou na escola. Ela fez o filho sozinho? É o nosso filho. Ou seja, nós erramos em alguma coisa. Meus queridos irmãos, se não soubermos passar o bastão para a nova geração, a família será destruída. A igreja entrará em apostasia. Os irmãos lembram que a geração que saiu do Egito morreu no deserto? E a que nasceu no deserto entrou na terra prometida. E somente quem daquela geração anterior que entrou junto com essa nova geração na terra prometida? Josué e Calebe. Porque a outra geração morreu por desobediência a Deus. Pois bem, aquela geração que nasceu na terra prometida, a Bíblia afirma que eles disseram: não conheciam mais a Deus. Por quê? Por quê? Porque os pais deixaram de buscar a Deus como deveriam. Os filhos beberam da frieza dos pais em buscar a Deus. Como pode isso? E sabe o que é incrível? Que isso ainda continua acontecendo hoje. É incrível que hoje há muitos casos de filhos que estão pedindo para os pais para irem para a igreja. Pai, mãe, vamos na igreja? Hoje eu não estou afim não, está chuvoso o dia, está difícil. Eu estou triste, eu estou chateado. Irmãos, os pais hoje parece que não estão mais tão interessados de estar na casa de Deus. E aí querem que os filhos se firmem na presença de Deus. Como que os filhos vão se firmar se os próprios pais não têm interesse de estar na presença de Deus? Vejam, meus irmãos, que a Holanda, até 1960, você pode pesquisar aí, as igrejas evangélicas na Holanda viviam assim, lotadas. As pessoas faziam fila do lado de fora na Holanda até a década de 60. Mas hoje, 2024, na Holanda, os templos estão sendo vendidos ou alugados para festas. Ou seja, a igreja da Holanda se perdeu em apenas uma geração. Uma geração.
Outra nação, a Escócia. A Escócia é considerada um país protestante. Foi na Escócia que nasceu o presbiterianismo de um homem chamado John Knox. Alguém já ouviu falar de John Knox? Um grande pregador presbiteriano. E a principal igreja de Edimburgo, capital da Escócia, ela é linda, é uma igreja enorme. Mas sabe o que tem dentro dessa igreja hoje na Escócia? Um bar. Um bar. E pasmem, meus irmãos, aonde era o púlpito que John Knox pregava a palavra, virou local do barman misturar as bebidas. A igreja de Edimburgo, na Escócia, aonde John Knox pregou tantas vezes a palavra de Deus. Imagine daqui uma geração, irmã Rosane, se a gente tiver na oportunidade na eternidade, né, daqui uns 50 anos, né, e Deus falar com a gente, ó, aquele púlpito que você cansou de pregar ali, que seu marido pregou, virou um bar. Isso aqui virou uma discoteca. Isso entristece seu coração? Aquela igreja virou um lugar para pessoas entrarem, para se divertirem com bebidas e com danças. O que dizer da igreja na Inglaterra? Terra de muitos movimentos de avivamento bíblico do passado. Hoje é provado pela pesquisa que 4% apenas dos ingleses acham necessário frequentar uma igreja. 4%. Existem muitos templos vazios também sendo vendidos na Inglaterra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos numa época em que os pais não estão passando o legado para os filhos. Assim como foi Ezequias, Samuel, o rei Davi, entre outras histórias bíblicas. É por isso que Deus nos chama nesta manhã a pôr em ordem a nossa casa. Em nome de Jesus, não é tarde, ainda você pode colocar em ordem a sua casa. Como está a sua família? Nunca nos esqueçamos de que pai e mãe educam o filho com o exemplo e não só com palavras. O nosso exemplo fala muito alto. Não adianta a gente dizer para os filhos lerem a Bíblia se a gente não lê. Não adianta mandar o filho ir para uma vigília, uma programação da igreja, se a gente mesmo não vai junto. Não adianta mandar os filhos serem honestos, se os pais não são honestos. Pais que fazem gato na fiação elétrica e dizendo que não, eu tenho que fazer porque vamos ficar sem luz, isso é roubo, isso é crime. E os filhos estão vendo, mas dizem que servem ao Senhor. Não adianta mandar os filhos serem fiéis a Deus, se nem os pais têm sido. Meus irmãos, Ezequias não foi exemplo para Manassés, Samuel até foi exemplo, mas ele não esteve perto dos seus filhos na hora da criação. E isso me faz pensar no Salmo 44:1. Olha que salmo poderoso para nós entendermos que assim também queremos orar para a nossa família. Abra sua Bíblia no Salmos 44:1. Eu acho que diariamente deveríamos ler esse salmo. Diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Sabe o que é isso aqui? São os filhos dizendo para Deus: Senhor, como Tu és maravilhoso, porque aprendemos isso com papai e com mamãe. Eles falaram o quanto o Senhor operou no tempo deles, e nós cremos que o Senhor continuará operando hoje na nossa vida e na nossa geração. Eu pergunto à igreja, qual foi a última vez que nós paramos para contar para os nossos filhos o que Deus fez na nossa vida? Ah, pastor, não estou tendo tempo para nada. Está tão difícil, o trabalho está pesado. Mas o que vai adiantar ganhar tanto dinheiro, pagar as contas, formar os filhos e perder a oportunidade de falar do amor de Deus para a sua geração? Meus irmãos, qual foi a última vez que nós olhamos nos olhos dos nossos filhos e dissemos para ele: Deus é fiel, filho. Deus é fiel, filha. Papai e mamãe passaram por isso, por aquilo, e Deus nos sustentou, Deus nos abençoou, Deus nos restaurou, filhos. Talvez o pai e a mãe olhar para os filhos e falar: olha, nós oramos, choramos, e Deus atendeu às nossas orações. Filhos, Deus é maravilhoso, Deus sempre trabalha para aqueles que nele esperam. Ah, filhos, nunca se afastem desse Deus glorioso. Ele é tão bondoso e Ele quer cuidar de vocês também. Qual foi a última vez que fizemos isso? Normalmente a vida está difícil. Bateram no meu carro. Você viu o que o vizinho fez? Porque essa política está desastrosa. A gente fala de tudo, mas não fala daquilo que Deus fez e é em nossas vidas. Olha o que diz o Salmo 78 também. Salmos 78, verso 3, diz o seguinte: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm
contado, ou seja, nossos pais têm falado isso. Não os encobriremos, auxílio, ou seja, nós não vamos ficar calados. Tudo que papai e mamãe falou para a gente vai falar para quem? Mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. É você dizer para os seus filhos, e os seus filhos vão dizer para os filhos deles, e a nossa geração será uma geração bendita. Manassés, se tivesse sido criado com um pai que fosse exemplo, com uma família exemplo de amor e temor a Deus, ele com certeza jamais iria queimar um filho no altar ao deus Moloque. Jamais iria mexer com feitiçaria, com bruxaria. Mas sabe o que me alegra? É que lá na prisão, humilhado, Manassés recebeu um gancho no nariz e foi acorrentado pelo nariz e puxado pela cidade de Judá. E todo mundo vendo ele nu, acorrentado, humilhado, ele ficou preso, e lá naquela prisão, acendeu uma fagulha no seu coração. Ele reconheceu que Deus era o verdadeiro pai da vida dele. Ele reconheceu que Ezequias temia Deus de alguma maneira, porque tinha destruído todos os altos lá em Jerusalém. E naquele momento ele se arrependeu. E os irmãos podem ver, aquele homem, ele teve conserto e restauração. Manassés voltou-se para Deus novamente. Isso é incrível na história de Manassés, porque aos nossos olhos, esse homem não merecia viver pelo que ele fez, mas diante de Deus, Deus é perdoador. Não existe lata de lixo no reino de Deus. Nada é irrecuperável para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele restaura, Ele recupera, Ele perdoa, mas o coração precisa estar contrito e quebrantado. Meus irmãos, talvez esta manhã você esteja aqui vivendo a pior fase da sua família. Ainda há tempo de recomeçar a sua vida familiar. A eternidade está aqui do nosso lado. A vida está passando. Eu e você estamos olhando para o espelho, estamos vendo alguns fios de cabelo branco aparecer. E aí ficamos pensando, pinto ou não pinto? Meus irmãos, recentemente eu disse que cada cabelo branco é a morte nos chamando para um duelo. E uma pessoa diz, pastor, e eu? Eu já estou na batalha. Mas tenha bom ânimo, Deus é contigo, meu irmão. A vida passa rápido. Passa rápido. E a gente está gastando energia com coisas que vão ficar aqui. Mas naquilo que é eterno, a gente tem dedicado tão pouco. Não é tirar dinheiro do bolso e colocar no gasofilácio. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer de você entrega total da sua vida. Busca total pelo Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lutar para que a nossa família seja de fato bênção do Senhor. Para que possamos tratar a nossa família com amor. Ainda há esperança. O Senhor está aqui nesta manhã. Ele nos trouxe aqui nesta manhã. Porque Ele está dizendo para mim e para você. Ainda dá tempo de você pôr em ordem a sua casa. Ainda dá tempo de você restaurar o altar do Senhor na sua casa. Ainda dá tempo de você ter esperança e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Senhor pode mudar a história da sua família, mas você precisa pôr em ordem a sua casa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, em nome de Jesus. Eu preciso orar por cada família aqui nesta manhã, porque Deus me incomodou muito esta semana a falar sobre isso. Se Jesus não voltar, a minha oração é que daqui a alguns anos, décadas, esta igreja continue aqui operosa, pregando a palavra de Deus, usando das redes sociais, a tecnologia avançada, mas não negociando os princípios eternos da palavra de Deus. Uma geração que vai estar aqui ensinando a palavra, e não um lugar de bar para fazer bebidas, para as pessoas caírem bêbadas no meio desta igreja. Em nome de Jesus, esta igreja continuará sendo lugar consagrado a Deus até a volta de Jesus Cristo. Mas a nossa geração vai precisar receber de nós esse bastão, este legado. E quem sabe nesta manhã, você está vivendo uma crise conjugal muito séria. Como seus filhos vão querer buscar a Deus, se nem vocês conseguem resolver um conflito entre vocês? Eles vão questionar que fé é essa que papai e mamãe têm. Satanás não é o inimigo número 1 do seu casamento. O inimigo número 1 do nosso casamento é egocentrismo. É o nosso ego. É quando a gente não aceita que estamos errados e não queremos mudar de comportamento. Deus quer mudar a história da sua vida nesta manhã. A começar pela sua casa. A começar pela sua vida com Deus. Homem, ser sacerdote do seu lar
reassuma esta função, não com autoritarismo, mas com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Mulher, você também é sacerdotisa do seu lar. Filhos, vocês estão tendo um privilégio de poder constituir famílias um dia e poder ter a sua geração também servindo o Deus dos seus pais. Consagre ao Senhor a sua família nesta manhã. O tempo está passando. Deus pode mudar a história da sua família hoje, e você pode restaurar a sua comunhão familiar agora no altar do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você, aonde estiver, saia do seu lugar e venha aqui à frente e diga: Senhor, eu quero consagrar minha vida a Ti, a minha família a Ti. Usa a minha vida, Senhor, para que eu seja o instrumento do Senhor na minha casa, na minha geração, para que meus filhos possam ver em mim a manifestação da graça e da bondade de Jesus Cristo. Ainda há esperança para o seu casamento, ainda há esperança para a sua família. Não tenha vergonha não, pode vir aqui, queridos. A oportunidade está sendo dada a Deus, de Deus por nós. Deus está nos dando essa oportunidade. Deus quer mudar a sua vida agora. A sua família vai ser transformada, revigorada. Deus tem poder para isso. Pode vir e diga: Senhor, eu creio pela fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Usa-me, Senhor, para que eu consiga passar este legado para a minha geração. Pode vir aqui, não tenha vergonha. Nós estamos falando de algo sério. Estamos falando de geração. Estamos falando do nosso sangue. Estamos falando da fé que temos em Jesus, do legado que nós vamos deixar como crentes para a futura geração. Pode vir aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Venha. Este cântico diz: quero consagrar meu lar a Ti. Eu não sei se teremos essa letra aí. Se não tiver, não tem problema. Mas essa música é muito linda. Diz exatamente assim, ó. Vamos cantar? Quem souber, quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti. Faça essa oração. O nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Diga mais uma vez: quero. Quero consagrar meu lar a Ti. O nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Que seja essa então a nossa oração.